Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos falar sobre questão, da Igreja Católica, A Igreja Católica diz que é a única verdadeira, que foi ela que guardou a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada durante séculos, E isso é uma grande mentira, Isso é uma grande mentira em dizer que foi a Igreja Católica que guardou a Bíblia durante séculos para as pessoas. Isso é uma grande mentira, que eu vou provar para vocês a partir de agora. Bom, amados irmãos, vocês vão assistir esse vídeo aqui do padre. Esse vídeo do padre, quando eu digo que a Igreja Católica não obedece à Bíblia, eles não gostam da Bíblia Sagrada. Eles não vão pela palavra da Bíblia Sagrada. E isso eu vou provar para vocês a partir de agora. Tá certo? Então me acompanhe esse vídeo aí, daqui a pouco nós voltamos. Quando alguém falar com você que tudo está na Bíblia, você vai dizer para a pessoa: mentira. Você não está falando a verdade. Nem tudo está na Bíblia. A Bíblia tem algumas coisas que na cabeça de alguns por aí, parece que alguém andava atrás de Jesus com uma prancheta, uma caneta, um gravador, anotando tudo, e ele chegava em casa e digitava. E não foi assim que aconteceu. Foram anos depois que os evangelistas escreveram. Nós católicos, a nossa fonte de fé é sustentada em 3, o que é diferente do mundo protestante. Por isso que o protestante fala: o que não está na Bíblia não é, só vale o que está na Bíblia. Aí você fala com eles: olha, tal devoção, onde que está na Bíblia? Todos falam isso. Se não está na Bíblia, não é. Aí você pergunta: mas tudo está na Bíblia? Eles vão falar: tudo está na Bíblia. Só que São João, que escreveu a Bíblia, ele está falando que nem tudo está na Bíblia. Há coisas que não estão na Bíblia. Exemplo, ele vai dizer assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que acreditais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o protestante, ele equilibra numa coluna. O católico, nós os equilibramos em 3. E é muito mais fácil você ficar em pé com 3 estacas do que ficar equilibrando em uma. Qual que é a primeira? É a palavra de Deus. É a palavra. Segundo, que o católico acredita, a tradição apostólica. Aquilo que não está na palavra, mas foi passado de séculos e séculos na oralidade da própria igreja. E outra coisa que eles ficam tinindo, mas que não podem provar que eu estou errado, porque eu estou certo, que o mais importante não é a palavra escrita, é a palavra oral. Como que eu sei disso? Porque os discípulos não pregaram o evangelho, sim ou não? Pedro pregou, sim ou não? André pregou, sim ou não? Os discípulos pregaram, sim ou não? Paulo pregou, sim ou não? Sim! Mas eles não tinham Bíblia, porque naquela época não estavam escritos os evangelhos. E na cabeça de uns com a mente mais fechada, parece que São Paulo andava com a Bíblia debaixo do braço. Parece que São Pedro tinha a Sagrada Escritura. Gente, a Bíblia, ela veio depois. A igreja foi pegando os livros inspirados e foi fazendo o cânon. E aquilo que não está escrito na Bíblia foi transmitido de viva voz pela tradição da igreja. E onde que está isso na Bíblia? Está na boca de Paulo. Paulo vai dizer assim: fico feliz que vós estáis crendo naquilo que chegou até vós de nós, seja por palavra escrita, seja por pregação. O que é a pregação? A tradição, a palavra oral. O que é a palavra escrita? A Sagrada Escritura. E essas duas é sustentada por quem? Pelo magistério eclesiástico, que é a igreja. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos a sagrada tradição e nós temos o magistério
da igreja. Ok, amados irmãos, você acabou de ver esse vídeo aí. Então nós vamos aqui para a grande verdade e está na hora desses padres ouvir a grande verdade. Está na hora desses padres ouvir a grande verdade. Olha só. Ele diz que o mais importante não é a palavra escrita, é a palavra oral. Irmãos, a Igreja Católica, o padre está dizendo que o mais importante não é isso aqui, o que está escrito na Bíblia. Não é a Bíblia, o que está escrito. O importante não é o que está escrito na Bíblia. Você tem que abrir a sua mente. Ele diz que o mais importante é o oral. São aqueles que são pregados, falados, sem estar na Bíblia Sagrada. Vocês estão me entendendo, amados irmãos? O quanto essa Igreja Católica não gosta da Bíblia, do que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque há muitas verdades que falam sobre essa Igreja Católica na Bíblia. Por isso que eles não gostam muito do que está escrito. Irmãos, vocês estão dando para entender? Então Deus ele fala que o mais importante é a palavra de Deus. O mais importante é a palavra de Deus. Deus diz para Josué, medita nesse livro dia e noite. Tenha cuidado, né? Irmãos, então como vocês podem ver aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Né? Pois aqui em 1 João, né? Perto do Apocalipse, né? 1 João, aqui perto do Apocalipse diz: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Certo? Então a palavra de Deus é tudo. O próprio Jesus, ele fala que a palavra é o Espírito Santo. Irmãos, é muito triste o que nós vimos. Então vamos lá para mais, olha só. Deixa eu aqui pegar aqui, olha só. Ele diz que tem palavras, né? Ele diz que tem palavras de Deus e a tradição. Então a Igreja Católica, ela tem a palavra de Deus e também tem a tradição e outras coisas a mais. Certo? Ele diz que pode ir além. Ele diz que pode ir além. Então é por isso que essa Igreja Católica vai além da Bíblia Sagrada. E a própria Bíblia diz: não vá além das Escrituras, do que está escrito na Bíblia. Não vá além do que está escrito. E esses padres, essa Igreja Católica, os padres, eles vão além da Bíblia Sagrada. Vocês estão me entendendo, amados irmãos? Ele diz que a fé dele se sustenta em três pilares. Em três pilares, né? É a palavra, a tradição e não sei o que mais que ele falou. Então eu quero dizer para o padre que a nossa fé, ela é uma só. E ela é sustentada em Jesus. A nossa coluna, padre, é Jesus. Você está me entendendo, padre? A minha fé e a minha coluna é Jesus. E ponto final. Tá certo, padre? Então eu me sustento em uma coluna só, em Jesus Cristo. E não em tradição de homens. Não. Tá certo, padre? Aí vem aqui. Ele diz que os protestantes dizem, onde está na Bíblia? Né? Onde está na Bíblia? Exatamente, padre.
Exatamente, Padre. Aonde está na Bíblia, Deus mandando o seu povo adorar, venerar, prestar culto àquela arca da aliança. Aquelas imagens que Deus mandou fazer no tempo de Salomão, padre, católicos, eu quero que vocês me provem Deus mandando eles prestar cultos àquelas imagens, venerar, acender vela, dar comida, falar com aquelas imagens. Eu quero que vocês provem dentro da Bíblia, Deus mandando venerar, prestar culto àquelas imagens. No momento, padre, que Salomão se juntou aos católicos do Egito, os veneradores de imagem, as mulheres, se envolveu com mulheres idólatras de imagem, Salomão passou a adorar, a venerar aquelas coisas que estavam ali dentro do templo de Salomão. Salomão passou a idolatrar, a venerar as imagens que Deus tinha mandado fazer. Você sabe o que aconteceu, padre? Deus mandou seu profeta e destruir todas aquelas imagens que tinham ali no templo de Salomão. Porque Deus não permite que troque ele pelas imagens. Deus não dá sua glória para a imagem, coisa nenhuma. Agora vocês, padre, querem esconder a verdade das pessoas, mentindo para as pessoas. Vamos para mais, irmão, olha só. E é exatamente, padre, se não está na Bíblia, eu não acredito em nada lá de fora, porque foi Jesus Cristo que nos alertou. O nosso Jesus, amados irmãos, nos alertou. Não acredite em nada, em outros evangelhos que vêm lá de fora. Não. Jesus manda nós acreditar no que os apóstolos escreveram somente para nós. Tá? Olha só. Ele fala, os protestantes se equilibram em uma coluna, né? Claro, Pai. A única coluna que nós sustentamos é somente Jesus, e não em tradição de homens de igreja nenhuma, tá certo? É na palavra que está escrito na Bíblia. Aí vem aqui, irmão, na palavra da tradição, naquilo que não está na palavra. Então você veja, amados irmãos, que o padre, a Igreja Católica Universal, ela se sustenta na palavra, na tradição, se sustenta na tradição do que não está escrito. Aí está o perigo de muita gente se tornarem idólatras, veneradores de imagem. Aí está o perigo. Então os padres se sustentam na tradição, naquilo que não está escrito na Bíblia. Aí está o perigo de vocês. E o padre vai ouvir a verdade a partir de agora de Jesus Cristo, tá? Porque essas igrejas, irmão, católica, esses padres, eles violam o mandamento de Jesus, o mandamento de Deus. Eles violam a lei de Deus, os mandamentos, a palavra de Deus, por causa da sua tradição. Então vamos lá, olha só. Agora vamos aqui, padre. Ouça só o que o seu irmão padre vai falar. Vamos lá, acompanha aí, meus amados irmãos. Acompanha esse vídeo aí. Deus tinha, alguns chamam de Jeová, né? Jeová tinha uma esposa chamada Xerá. Isso está na Bíblia. Então, tá na Bíblia. Qual texto? Aí você tem que estudar hebraico, você tem que estudar a Bíblia. Eu estudei. Agora de cor. Eu estudei hebraico. Então, eu sou professor de hebraico. Qual texto? Você me chama aqui, que eu vou trazer a esposa de Deus. Escritinho no meu computador. Então, o senhor como padre e professor, que o senhor é professor também. Sim. Então, o senhor ensina na sala de aula que não é verdade a autoria paulina de alguns textos que Paulo diz que é ele que escreveu? Sim. Que na Bíblia, quer dizer? Você diz que não é verdade aquilo lá. Que não foi Paulo que escreveu.
Vocês estão entendendo, irmãos? E vocês católicos, vocês estão entendendo o quanto esses padres, eles enganam a vocês? Aonde é que está escrito na Bíblia que Deus, ele tinha mulher? Irmão, misericórdia, irmão. Misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder. Veja a loucura dessa Igreja Católica Universal, desses padres, dizendo que Jesus tinha uma mulher chamada Xerá. Misericórdia, misericórdia. Que Bíblia do Satanás é essa que esse padre está lendo? Só se for a Bíblia do Satanás que esses padres estão lendo, para dizer que Deus tinha mulher. Irmãos, nós ficamos indignados com o que essa Igreja Católica faz para enganar as pessoas. Muito sofrimento está acontecendo, amados irmãos, que vocês católicos se despertem, em nome de Jesus. Se despertem, saia da idolatria. As catástrofes, né? Como se chama aqui o nome. Deus está pesando, trazendo o seu castigo exatamente nessas cidades das idolatrias de imagem, como na Índia, na Bahia, agora no Rio Grande do Sul. Os acontecimentos que estão mais acontecendo em cidades é aonde exatamente tem as grandes idolatrias de veneradores de imagem. Muitos idólatras estão perecendo, porque Deus, ele odeia quem venera imagem, ídolo. Porque Deus, ele deixou bem claro que ele não dá suas glórias para criatura nenhuma, para os animais, nem imagem nenhuma. Então o que eu peço a vocês católicos, em nome de Jesus, saiam dessas igrejas católicas, deixem a idolatria, porque Deus está pesando a mão, como aconteceu no tempos passados. Deus tinha grande íria daquele povo judeus rebelde que fazia imagem para venerar. Todo tipo de imagem. Não era só apenas o bezerro, aquele bezerro de ouro que eles fizeram, mas ele adorava tudo, que eu vou mostrar para vocês depois. Deus ficava tão irado com esse povo idólatras, veneradores de imagem. Tudo que eles viam chamavam Deus. Fazia uma imagem e dizia que era Deus. E é o que faz hoje essa Igreja Católica. Então eu peço a vocês, saiam da idolatria, porque o castigo de Deus está acontecendo mais nessas cidades das idolatrias, como a Índia. Vocês estão entendendo? Poupe a sua vida, para que Deus livre você do mal, porque o mal está acontecendo exatamente com os idólatras e com os pecadores, pessoas que não querem mais aceitar a verdade da Bíblia. A maioria que estão desprezando o Evangelho, a Bíblia Sagrada, dizendo que o cristianismo não é a verdade, que o cristianismo divide pessoas, faz separação de pessoas. Essas pessoas, multidões tão enormes, estão pagando preço por falarem essas coisas. Mas o cristianismo, o cristão verdadeiro, o povo santo de Deus, Deus o protegerá. E isso muitos vão ver e como estão vendo. Os santos de Deus, o povo de Deus cristão, o cristianismo, os verdadeiros, estou falando dos verdadeiros, Deus vai preservar. E as pessoas vão ver realmente que aqueles ali são o povo de Deus realmente, que o cristianismo, o cristão,
são realmente o povo de Deus. Coisas maiores irão acontecer ainda na terra, porque mesmo sofrendo, o povo não se arrepende. Bom, amado, vamos continuar aqui. Então vamos aqui para a grande verdade. Então você veja que esses padres, com suas tradições, ficam inventando, dizendo que Deus tinha mulher. Vocês estão vendo a tradição da Igreja Católica? De acreditar naquilo que não está escrito? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Somente uma pessoa que vai... Irmão, uma pessoa acreditar nesse padre, que Deus tinha mulher, esposa, essa pessoa não é um ser humano, já é possessa pelo diabo, para acreditar no que o padre está dizendo aí. Vocês estão entendendo? Eu vou parar por aqui, irmão, que é horrível o que esses padres estão inventando fora da Bíblia. E é um grande perigo para todos aqueles que acreditam em outros evangelhos, trazidos por esses homens teólogos da teologia. É um perigo para vocês. Ok? Então vamos lá. Então, amados irmãos, como você acabou de ver, irmão, como você acabou de ver, amados irmãos, olha só. Olha só o que aquele padre, ele falou. O padre diz que eles não tinham a Bíblia. O padre falou que eles não tinham a Bíblia Sagrada, não tinha nada escrito, não tinha livro. Quem está falando isso é o padre, a Igreja Católica. Dizendo que os apóstolos de Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, Pedro, João, eles não tinham a Bíblia, nada escrito, eles não tinham escrevido nada. Irmãos, então é nessa parte aonde as pessoas dizem que foi a Igreja Católica que guardou a Bíblia, que cococó. Isso é mentira de Satanás. É mentira de Satanás desse padre dizer que o apóstolo Paulo não tinha a Bíblia, o Novo Testamento, para poder dizer que foi eles, que foi a Igreja Católica que guardou a Bíblia, foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia e não sei o que. Isso é mentira de Satanás. Veja o que ele esconde de vocês, né, católicos. É momento de vocês, católicos, se acordarem. Se acordarem. Olha só. Ele diz que naquela época, não tinha escritos os evangelhos. Olha só, amado. Ele está dizendo que naquela época não existia escrita, que o apóstolo Paulo não escreveu nada, que Pedro não escreveu nada, João não escreveu nada, porque não existia escritos evangelho no tempo dos discípulos dos apóstolos. Irmão, que mentira de Satanás é esta, desse padre? Veja o que ele esconde das pessoas. Até quando vocês, padres, vão mentir para as pessoas? Pessoas que estão sofrendo, pessoas idólatras, estão sofrendo o castigo de Deus por causa de vocês, padre. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos lá. Ele diz que parece que São Paulo andava com a Bíblia debaixo do braço. Vocês estão dando para entender, amados irmãos e amigos católicos? Vocês estão dando para entender o quanto essa Igreja Católica enganou vocês durante séculos e ainda anda enganando vocês, para que depois vocês sofram por causa da idolatria,
dos padres, da tradição do padre. Aí vocês sofrem, Deus pesa a mão, por causa que vocês estão seguindo a idolatria de imagem da tradição da Igreja Católica. Então o padre está dizendo, amados irmãos, que e ainda ele está debochando. Parece que Paulo andava com a Bíblia na mão, debochando. Parece que São Paulo andava com a Bíblia debaixo do braço, né? Debochando. Então esse padre está dizendo que Paulo não andava com Bíblia coisa nenhuma, que o apóstolo Paulo não escreveu nada. E esses homens, esses padres idólatras, querem ser maior do que os apóstolos de Jesus, de que os discípulos de Jesus, que estavam lá recebendo toda a revelação do próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo. Os padres estão querendo ser maior, que foi eles que escreveu a Bíblia, que foi a Igreja Católica, o padre que escreveu a Bíblia, foi eles, não foram os apóstolos, não foram os discípulos. Mas vocês estão vendo aí a prova, ele dizendo que Paulo não escreveu, não andava com a Bíblia no braço, que não foi Paulo que escreveu. Vocês estão entendendo, padre? Então nós ficamos indignados desses homens perverterem o Evangelho. Já já vocês vão ver a prova bíblica. O quanto esses padres, a Igreja Católica, engana muitas pessoas. Muitos sofrem dos católicos a punição de Deus por causa disso, por aprenderes a tradição dos padres. Olha só mais. O padre diz que a Bíblia veio depois. Olha só. Então o padre está dizendo que a Bíblia ela veio depois, que foi eles que escreveram. Né? A Bíblia, o Novo Testamento, só veio existir que foi a Igreja Católica que fez a Bíblia. Isso é mentira de Satanás, ok? Eu vou mostrar as provas já já. Veja bem, ele fala que foi o católico foi a Igreja Católica que fez o cano, fez o ferro e vem, né? Ele diz aquilo que não foi escrito na Bíblia foi transmitido na tradição da Igreja Católica. Irmãos, vocês estão dando para entender? Então ele está dizendo aquilo que não foi escrito pelos os discípulos do Senhor, pelos apóstolos, foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia. Olha que mentira de Satanás, os padres, ele fala para os seus membros. Irmãos, olha que mentira de Satanás. Então ele diz que os apóstolos falaram. Os apóstolos, os discípulos falaram de boca e não escreveu nada. O apóstolo Paulo não escreveu nada, nem os discípulos, nem os apóstolos, nenhum deles escreveram nada. Foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia. Vocês estão dando para entender, meu irmão? Por isso que o castigo de Deus, amados irmãos, Deus diz que Ele vai usar a natureza, vai usar os animais para o castigo dessas pessoas idólatras, veneradores de imagem. E é o que já está acontecendo. A natureza, Deus usando a natureza sob tal cidade das idolatrias, como eu já falei para você. Então, o que eu digo aos católicos,
se converta ao Senhor verdadeiramente, poupe a sua vida, saia das idolatrias em nome de Jesus, tá certo? E você vai ver que Deus vai honrar você de sair das idolatrias. Deus vai proteger você de certas coisas que virão a este mundo ainda, de pragas e tudo mais que vem a esse mundo ainda. Porque mesmo o povo sofrendo, ele não se arrepende, amados irmãos. O coronavírus veio, mas muitas pessoas não se converteram. Mas é preciso Deus fazer mais algo aterrorizante que vai assustar a terra, para poder disciplinar essas pessoas que, mesmo vendo mal o que está acontecendo ao mundo, algumas delas não se arrependem. Então é preciso que Deus ele continue até a vinda do seu Filho a trazer todas aquelas profecias para a terra. A terra, irmão, se tornará um grande terror do que está para vir ao mundo inteiro, Então por isso que vocês têm que se preparar em nome de Jesus. Não se afaste da Bíblia Sagrada, tá certo? Continue firme, acreditando na Bíblia, em nome de Jesus, para que Deus possa lhe proteger do mal. Então vamos para a grande verdade aqui, amados irmãos. Olha só. Eu vou ler aqui para vocês. Vamos acompanhar aqui agora a grande verdade, ok? Vamos lá. Vamos provar. Deixa eu olhar aqui. Vamos provar para esse padre, para a Igreja Católica, esses enganadores que não respeitam a Bíblia Sagrada, as Escritas, não respeitam esses padres, porque eles vão muito por tradição. Vamos para a grande verdade agora. Vamos para 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo 4:13. 2 Timóteo 4:13, tá? Vamos lá. 2 Timóteo 4:13, que diz assim. Olha só. Quando vieres, vamos começar aqui no 12, tá? Que os irmãos leia tudo, né? Leia todo o contexto, tá? Leia todo o contexto, que eu vou ler aqui do 12 para baixo, na parte principal. Quando a Tíquico mandei o até Efeso, quando vieres, trazem a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ok, amados irmãos e vocês católicos, vocês estão vendo aqui a grande verdade. O quanto o padre, a Igreja Católica, eles mentem para vocês. Então vocês estão vendo ali o apóstolo Paulo mandando pegar o seu livro e o pergaminho. O pergaminho, os rolos, eram chamados de livros. Antigamente, os rolos eram chamados de livros. Então o apóstolo Paulo, ele andava com o rolo, com o livro, e ele andava com o livro. Porque antigamente o rolo, que é o rolo, né, um papel que rola, era chamado de livro. Então Paulo, ele tinha o rolo e o livro. Então Paulo já estava escrevendo o Novo Testamento. Ok? Então o padre dizer que o apóstolo Paulo não andava com a Bíblia é mentira de Satanás. Então a prova está aqui para vocês. Certo? A prova está aqui para vocês. Ó. Eu vou até ler aqui no começo. Vou até ler aqui no versículo 11, tá? Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, e educando-nos para que
renegadas, a impiedade, a paixões mundanas. Vivamos no presente século, né? Então aqui você vai ver. Então aqui o próprio apóstolo, deixa eu ver, né? Aqui deixa eu ver se eu ratei aqui. Deixa eu ver. Estou lendo no lugar errado aqui, peraí. 13, né? 13. É aqui mesmo, né? Esperança, 13, deixa eu ver. Foi em Tito. Foi em Tito, né? Estava em Tito. É aqui, né? 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Eu acabei ratando aqui, não foi? 2 Timóteo 4, né? E o versículo 13, né? Que você vê aqui do 9, né? Procura vir ter contigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente, né? Então aqui você vê a prova que Paulo, né? Quando a Tiquital, né? Que Paulo, ele manda buscar, né? O pergaminho e o livro, né? O pergaminho e o livro. Então, padres, o apóstolo Paulo já tinha a Bíblia Sagrada. O Velho Testamento já existia, muitos deles, dos fariseus, muitos ali já tinham a cópia, porque eles faziam cópias, né, da lei de Moisés, da Bíblia de Moisés, eles faziam cópia, né, como Deus ele mandava fazer cópia, né, da lei de Moisés, ok? Então, já existia a Bíblia, o Novo Testamento já estava existindo ali pelos apóstolos discípulos do Senhor. Eles fizeram o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. Okay? Essa história de dizer que foi a Igreja Católica é uma mentira de Satanás, é um mito. A Bíblia ela veio sempre pelos nossos irmãos. Foram guardados até hoje, que nós temos em mãos as cópias, tá? Tá certo? Então a Igreja Católica tentou tomar as Bíblias dos nossos irmãos cristãos, essa igreja de Satanás, que carrega até hoje o sangue dos nossos irmãos. Irmãos, vamos continuar aqui para a grande verdade, tá? Vamos lá continuar para a grande verdade. Vamos agora para Mateus 15, versículo 3, 8, né? Vamos lá. Mateus 15, vamos lá. Mateus 15, 3, 8, diz assim, vamos para o 3. Que diz assim, ó. Ele, porém, lhe respondeu, por que transgride vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Ok, amados irmãos e vocês, amigos católicos? O próprio Jesus está reclamando com esses católicos antigos, dizendo, porque vós transgride a lei de Deus, né? Os mandamentos, a palavra de Deus, porque vós transgride o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Vocês estão dando para entender, amado irmão? A verdade que esses padres não mostram para as pessoas. E é por isso que eles não gostam da Bíblia Sagrada. Você viu que o padre falou? Que o mais importante não é o que está escrito. Por quê? Porque há verdades ali que são para os padres, para a Igreja Católica. E é por isso que eles desprezam o que está escrito. Que mais verdades vocês querem ver, amados irmãos e amigos católicos?
o quanto a Igreja Católica esconderam de vocês durante anos e ainda esconde. Mas só que ele não esconde porque temos o povo de Deus protestante que protesta contra eles, para o bem deles, né? Toda a repreensão de Deus, que Deus usa o seu povo, é para o bem, tá? Então você veja ali, amados irmãos, que então os padres, a Igreja Católica, eles transgridem os mandamentos da Bíblia por causa das suas tradições. A Bíblia proíbe de você ter imagem, de você se chegar para as imagens, acender vela para as imagens, falar com as imagens. A Bíblia, amados irmãos e amigos católicos, proíbe, está na Bíblia Sagrada. Então os padres dizem que essa Bíblia aqui, essas coisas da Bíblia aqui, está na dele também. Mas por que ele não obedece? Porque a Igreja Católica tem a Bíblia, mas eles não obedecem. Eles violam o mandamento, a lei de Deus. Eles violam. Porque na Bíblia deles está escrito o que Deus abomina, mas eles não obedecem. Eles desfazem a Bíblia, a Igreja Católica, os padres, desfazem a Bíblia por causa da sua tradição. E Jesus reclamou com esses católicos antigos. Os judeus católicos, irmãos, você não sabia não que existiam os judeus católicos que adoravam bezerro, imagem, no tempo de Jesus lá? Exatamente. Os católicos já existiam no tempo de Jesus. Os judeus e os católicos também eram os samaritanos que adoravam imagem. Tudo isso o padre não revela para vocês. Tá? Vamos para mais. Né? Deixa eu olhar aqui o resto. Deixa eu olhar aqui. O 3, né? Aqui e Jesus responde, né?